Olá, meus amigos, minhas amigas, muita paz para todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, a mais um capítulo aqui do nosso estudo do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Nós estamos já na última, quinta parte da obra, avançando para o capítulo hoje de número 52. No último estudo, capítulo de número 51, que aliás demandou 2 episódios de nós, conversamos sobre a prece, elemento aí muito importante para a manutenção da nossa vida interior, para a comunhão com o mais alto, a busca de inspiração para a nossa evolução. E hoje, então, avançamos para esse capítulo 52, cujo título é Trabalho, Sobriedade e Continência. Então já é interessante pensarmos aqui sobre o próprio título, porque parece não existir assim uma correlação tão imediata entre esses termos. Temos trabalho e aí, de repente, sobriedade e continência. O que o trabalho tem a ver com a sobriedade e a continência? O que é sobriedade? É essa moderação, digamos assim, dos apetites, dos gozos, esse espírito de ponderação, de reflexão sobre as consequências dos nossos atos, ser moderado, ser temperante, essa que é uma das virtudes aí cardeais ou cardinais. E a continência, que seria aqui, ou que estaria muito associada a essa sobriedade, digamos que a continência ela é um resultado da sobriedade. Aquele que é sóbrio aprende a ser continente, aprende a conter-se, aprende a estabelecer limites aos seus gozos, aos seus apetites, aos seus desejos. E aí a gente vai tentar entender, então, como que Leon Denis quer estabelecer essa correlação. Claro que já vem logo à nossa mente a ideia de que quanto mais o espírito compreende o que de fato seja trabalho, à luz da realidade espiritual, à luz da compreensão que o espiritismo nos traz, por exemplo, quanto mais ele compreende o que é trabalho, mais ele progride, e em progredindo, mais sóbrio, mais maduro, mais lúcido ele vai se tornando e vai aprendendo, portanto, a se disciplinar, a desenvolver essa continência que é o equilíbrio, a reflexão sobre o alcance dos seus atos, as consequências dos seus atos, o que lhe convém e o que não lhe convém em termos de evolução. Mas um título, portanto, já muito interessante para nós, e vamos ver o que Leon Denis nos trará. E ele começa assim, logo ao primeiro parágrafo. O trabalho é uma lei para as humanidades planetárias, assim como para as sociedades do espaço. Então, quando a gente vai ao Livro dos Espíritos, lá na parte das leis morais, nós temos uma dessas leis chamada Lei do Trabalho. Então, o trabalho é uma lei universal. É um aspecto, digamos, uma parcela da lei divina ou natural que rege o universo inteiro. Então, todos os seres trabalham. O que vai mudando ao longo do processo evolutivo é a natureza do trabalho, a dimensão, a magnitude, os fins que se almeja com o trabalho. Quando a gente pensa em termos de humanidade, em estágios menos adiantados, digamos assim, espíritos menos conscientes ou mais materializados, o trabalho para eles será visto quase como que uma pura obrigação, enfadonha, algo pelo que se lamentar, algo do que reclamar. O trabalho às vezes visto somente como um meio de alcançar os recursos financeiros ou monetários para a manutenção do corpo ou das necessidades e gozos materiais. Então, a criatura não consegue alcançar ainda uma dimensão mais ampla do trabalho, que envolve o seu aspecto moral, o seu aspecto espiritual. À medida que o espírito vai progredindo, ele vai ampliando a sua compreensão do trabalho, entendendo, por exemplo, que ele não está restrito só àquela atividade profissional, que o trabalho é enxergado, então, como todo movimento do ser visando o progresso, visando o aperfeiçoamento de si mesmo, da sociedade, da vida ao seu redor. Aliás, é essa definição que os espíritos nos vão trazer na questão 675, em torno do trabalho. Trabalho é toda ocupação útil.
Então, nada de resumir essa palavrinha agora ao trabalho profissional que me proporciona os recursos de manutenção no mundo. Isso é parte fundamental, devemos exercê-lo com muita seriedade, honestidade, com compromisso, entendendo ali um dever para com a sociedade, também uma válvula para que escapemos às tendências de inércia, de inação, de preguiça que muitas vezes ainda nos tomam, mas o trabalho se expande para muito além disso. Tem muitas criaturas ainda nesse estado de inconsciência que querem só esse trabalho e no mais querem inércia, querem entregar-se aos gozos, à preguiça. Agora o espírito consciente, ele quer aproveitar as horas para aplicá-las no trabalho que engrandece. Então ele vai entender a oração como um trabalho, o estudo para compreender melhor a si mesmo, a vida, as leis divinas como um trabalho, o serviço no bem, servir aos outros, servir a uma causa. Tudo isso é trabalho, quando há uma ocupação útil. Útil aqui no sentido daquilo que gera progresso, daquilo que gera melhoria. Então essa é a definição de trabalho, e aí quando a gente olha para a vida, para o universo, a gente vê que tudo está trabalhando. Mesmo os seres nos reinos anteriores à humanidade estão cumprindo ali uma parcela de trabalho, claro que não com toda a consciência ainda, muito movidos pelos instintos, né? Por exemplo, os animais, ou até o princípio inteligente estágios anteriores, ele está de alguma maneira realizando algum trabalho útil para a manutenção do todo, mas na humanidade é que a gente vai ganhando mais consciência disso. E aí, claro, o livre-arbítrio começa a aparecer na cena, a responsabilidade, e aí o ganho do trabalho vai sendo mais correspondente à adesão voluntária ou não. O trabalho ele vai sendo qualificado. Então, quanto mais intenção nobre tem, mais aquele trabalho redunda em progresso. Que é, de certo modo, o que a gente vê naquele conceito que André Luiz apresenta no livro Nosso Lar, do Bônus Hora, que foi tão mal incompreendido, que às vezes gera tantas polêmicas. Mas basicamente a ideia ali é que o trabalho ele é qualificado conforme o nível de sentimento, de entrega, de sacrifício, de consciência aplicado a ele. E isso é um apanágio, isso é uma característica dos seres já dotados de razão, de consciência, que é o que nós estamos vivendo na humanidade. Então o trabalho ele vai ganhando essas complexidades. O próprio Emmanuel tem um capítulo muito interessante no livro Pensamento e Vida, capítulo de número 7, em que ele vai falar do trabalho. E ali ele vai fazer uma distinção importante para nós. Ele fala, olha, existem o trabalho-ação e o trabalho-serviço. O trabalho-ação é aquele que transforma o meio, ao passo que o trabalho-serviço é aquele que transforma o ser. Então existem muitos e muitos espíritos ainda encarnados, quase que exclusivamente voltados para o trabalho-ação. Então é só transformação exterior, porque ele faz aquilo de mau grado, ele faz aquilo reclamando, ele faz aquilo visando somente os benefícios ou retornos materiais. Então o trabalho é quase que um mecanicismo ainda, não há uma consciência mais aplicada ali, não há um devotamento, não há uma abnegação envolvida nesse trabalho. Agora, o trabalho-serviço já é aquele que agrega o elemento do sentimento, de uma consciência mais esclarecida, mais lúcida. E esse trabalho-serviço, então, ele transforma, sobretudo, o ser. Ele transforma também o ambiente, ele tem um poder até maior de transformar o ambiente, mas ele cumpre a sua principal função, que é transformar o ser. A principal função do trabalho no universo, da lei de trabalho, é o progresso dos seres. Por isso que, como o progresso é indefinido, entre nós e Deus há sempre ainda um infinito a percorrer, o trabalho também é indefinido, ele não termina, ele não cessa. Por mais elevado esteja o espírito, ele não tem férias eternas. Ele tem um repouso interior, no sentido de que ele não sente mais aflições decorrentes de paixões, de medo, de angústias. Não, ele repousa na paz de espírito, mas trabalhando, operando. Lembremos-nos de Jesus. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Com essa afirmação, Jesus corta pela raiz qualquer ideia de férias celestes, de uma bem-aventurança que seja pura contemplação e inação. Não, é trabalho. É um trabalho, claro, de uma natureza bem distinta, voltado para as coisas espirituais, um trabalho sem aflição, porque já não existe mais paixão, já não existe mais apego, nenhum vínculo de apego com a matéria. Então o espírito está num estado de plena paz,
harmonia, comunhão com o Senhor da vida, mas justamente por isso operando, porque se Deus trabalha até hoje, o espírito evoluído sente que tem que trabalhar também, sendo inclusive um agente do Criador, expandindo o trabalho divino o universo afora. Então o Cristo está submetido à lei do trabalho, ele coordena um planeta com mais de 20 bilhões de espíritos sob a sua tutela. Imagina a dimensão desse trabalho. No entanto, para um espírito dessa natureza é uma alegria. É uma alegria porque é a expansão do amor, é poder ser fiel, útil ao Criador em níveis assim, para nós, por hora, inimagináveis. Mas ali ele está realizando a sua alegria, digamos assim, né? A sua fidelidade a Deus, na comunhão que ele estabeleceu, ela se expressa por meio desse trabalho. Então, o Cristo mesmo mais tarde diria, né, também no Evangelho de João, lá no diálogo com a mulher samaritana, naquele contexto do diálogo com a mulher samaritana, que o seu alimento é realizar a vontade do Pai. Então é trabalhar em sintonia com o Pai. Aquilo é o alimento para um espírito puro. Então, o trabalho é uma lei para as humanidades planetárias, assim como para as sociedades do espaço. Se tem uma coisa que o Espiritismo vem nos demonstrar, por exemplo, por meio das obras de André Luiz, mesmo das obras básicas, é a atividade que existe no mundo espiritual. Os espíritos não estão lá inertes. Claro que existem aqueles que fogem aos seus compromissos, né? Espíritos ainda muito materializados, revoltados, que não desejarão compreender ainda essa lei. Mas as sociedades do espaço são pautadas em muito trabalho, muitas realizações, independentemente do estágio em que se esteja, desde uma colônia intermediária como o nosso lar, até as esferas sublimadas, em que o trabalho se expressa de maneira ainda mais integral, ainda mais efetiva. Então, o céu não é uma bem-aventurança contemplativa e inerte, pelo contrário. É uma operação, é uma ação ainda mais efetiva e ativa, só que com um estado interior agora de paz e de harmonia, por esse equilíbrio, né, da consciência com as leis divinas. E aí o Leon Denis prossegue dizendo então que desde o ser mais rudimentar até os espíritos angélicos que velam pelos destinos dos mundos, então o caso aqui dos Cristos, o nosso Cristo planetário, Jesus, outros, né, de outros planetas, cada um executa sua obra, sua parte, no grande concerto universal. Penoso e grosseiro para os seres inferiores, o trabalho suaviza-se à medida que o espírito se purifica. É o que nós falávamos já. Para os seres ainda inferiores, ou seja, pouco evoluídos, muito materializados, muito apegados à matéria e às paixões, o trabalho é algo assim incômodo, é algo do qual querem se afastar. Se puderem simplesmente gozar a vida e encontrarem ali um jeito de receberem os recursos para isso, sem sombra de dúvidas, não desejariam trabalhar. Né? Se não tiverem que pensar, que se esforçar, que suar, que ali se sacrificar, para eles esse é o cenário ideal, porque ainda não entenderam essa dimensão mais espiritual do trabalho. Só vem o mecanicismo, o aspecto exterior que incomoda, né, que tira ali do prazer sensorial e mais imediatista. Então, para os seres grosseiros, ele é penoso para os seres menos adiantados. Agora, o espírito que vai progredindo, ele vai descobrindo novas vertentes, novas frentes do trabalho. Então, o trabalho, por exemplo, intelectual, o trabalho de conhecer-se, de conhecer a lei divina, demanda muito esforço, estudar, compreender a vida. Mas é uma fonte de gozos, assim, inabordáveis para o espírito muito materializado. O espírito muito materializado, ele não se compraz ainda com os deleites da descoberta da criação, de ver a magnitude, a beleza, a perfeição da obra divina. Ele ainda não despertou a sua sensibilidade a tal ponto. Agora, o espírito mais maduro, ele vai descobrindo esses outros deleites. O trabalho, por exemplo, visando uma causa nobre, visando o bem comum. O espírito materialista, grosseiro, ele está focado só em si. Né? Ele cultua a si próprio, seus interesses, seus prazeres, não quer saber do outro. Então ele não descobriu ainda essa fonte de gozos incomparáveis que é a fonte da caridade.
a fonte da abnegação, do sacrifício por causas nobres, por algo maior, mais transcendente que ele próprio. O espírito materializado não identificou isso ainda. Agora, o espírito que despertou para o amor, para a luz da caridade, para o evangelho do Cristo, ele vai descobrindo que não existem alegrias maiores do que aquelas de criar alegria, criar felicidade, despertar consciências. Então ele vai cada vez mais entrando por essa senda, descobrindo essas novas frentes do trabalho. Um trabalho agora não mais restrito simplesmente à busca de retornos materiais ou de sobrevivência, manutenção na matéria. Ele descobre o trabalho do espírito propriamente, o mais fundamental, aquele que o transforma, e em o transformando, transforma o seu meio, ajudando a muitos outros espíritos, despertando a muitos outros espíritos. É isso o que Denis segue dizendo. Torna-se uma fonte de gozos para o espírito adiantado, insensível às atrações materiais, exclusivamente ocupado com estudos elevados. Então, seus horizontes de busca, de meta, começam a se voltar para aquilo que é mais transcendente, para aquilo que é perene, como dizia Jesus no Evangelho. Buscai, antes de mais nada, o pão que desce do céu, os tesouros do céu, em detrimento dos tesouros do mundo. Claro que os recursos do mundo têm a sua razão de ser dentro dos limites que devem ter essas coisas, mas Jesus já nos orientava: buscai antes os tesouros do céu, que a traça não consome, que a ferrugem não destruirá, que os ladrões não podem roubar. Do que ele falava? Disso aqui. Que o seu trabalho seja, antes de mais nada, uma busca de valores em você. Mesmo o seu trabalho profissional. Se você o exerce com retidão, com honestidade, sem maledicência, sem fofoca, sem gerar intriga, fazendo ali o seu melhor, buscando entregar o melhor, aquilo está gerando em você mais consciência, mais sobriedade, mais lucidez, mais paciência. Então, você está tirando tesouros imperecíveis da busca material ali também do seu ganha-pão. Então você consegue converter toda a ação em uma ação que visa construções perenes dentro do ser. Então torna-se uma fonte de gozos para o espírito adiantado. Voltando àquela fala de Jesus lá para com os discípulos no contexto do encontro com a mulher samaritana, capítulo 4 do Evangelho de João. Os discípulos trazem alimento da cidade, perguntam se Jesus queria comer, e ele então fala: olha, eu tenho um alimento que vocês ainda não conhecem. Mas claro, um dia veremos de conhecer. Jesus sabia que é da evolução que o espírito aprenda a conhecer e a buscar esse tipo de alimento. De qual alimento ele falava? Porque o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, dar-lhe cumprimento. Então o que Cristo está falando? Que um espírito puro, um espírito elevado, ele se nutre desse trabalho em comunhão com o Criador. Para ele isso é uma alegria, é uma fonte de gozo, ser um veículo da vontade de Deus. Não há nada que se compare a isso. Quanto mais o espírito se sente um veículo da vontade divina, um instrumento de Deus operando, seja onde for, mais aquilo o preenche de contentamento, de realização, porque no fundo é a consumação, é a consolidação dos seus potenciais divinos. Quanto mais nos propomos a servir a Deus, sendo leais a Ele, fiéis às suas leis, mais se realiza em nós o nosso potencial divino, e mais isso representa para o espírito uma fonte de gozo, de paz, de tranquilidade, a consciência tranquila, que é um dos fundamentos principais da felicidade real e indestrutível pelas circunstâncias exteriores. Então é isso que Jesus já descrevia ali. Ele fala dessa lei de trabalho e que o alimento, a fonte de gozo, a manutenção de um espírito elevado é justamente a harmonização com esse concerto da vida, em que ele se faça então instrumento de Deus, de maneira cada vez mais fiel, fidedigna à vontade do Criador. Então, muito bonito pensarmos isso, essa dimensão da lei de trabalho
que o Cristo está aqui trabalhando, que é a mesma ideia que Emmanuel desenvolve lá no capítulo 7 do livro Pensamento e Vida. Vai se tornando trabalho-serviço, que transforma, que faz o ser progredir e que o traz, que o proporciona imensas fontes de felicidade antes desconhecidas para aquele que está ainda muito restrito a uma visão puramente material e mecânica do trabalho. Aí ele segue falando no terceiro parágrafo que é pelo trabalho que o homem então vai domando as forças da natureza, vai estabelecendo o progresso material, né, aproveitando ou aprendendo a serviço dos recursos que a matéria o fornece para poder desenvolver as coisas aqui no mundo e com isso a si próprio. Então, a evolução ela é o produto do trabalho dos seres e das sociedades no século. Aí, claro, tem uma dimensão mais material dessa evolução ou desse progresso, que vem em primeira instância, mas depois temos a dimensão mais fundamental, que é o progresso intelectual e moral dos seres, a partir mesmo dessas vicissitudes, dessas lutas que a matéria impõe. Então, para a gente poder estruturar as sociedades lá nos primórdios da humanidade, a gente precisou buscar meios melhores de locomoção, de vestimenta, de habitação. Lutando com as intempéries, com as vicissitudes do mundo, a gente foi desenvolvendo estratégias, alternativas, ferramentas, o esforço coletivo, tudo isso em torno do trabalho para gerar progresso material em primeira instância, progresso espiritual em segunda instância. É o que Kardec vai falar muito, por exemplo, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis, quando ele fala ali também do trabalho, por que os espíritos não vêm nos isentar do trabalho da pesquisa, por exemplo. Por que os espíritos não ditam assim de maneira pronta, integral, a solução para o problema de uma determinada doença? Porque eles nos privariam do trabalho, as vicissitudes na matéria, as doenças, as intempéries, tudo isso visa ativar essa força de trabalho do ser humano, que se reúne junto a outros seres humanos para inventarem, compreenderem, deduzirem as coisas, as leis, as soluções. Então eles não podem intervir de maneira tão direta e ostensiva, porque nos privariam do principal recurso de progresso na vida. Então eles inspiram. Aqueles que trabalham, aqueles que se esforçam, eles estarão ali secundando, inspirando para que o trabalho se dê, as descobertas possam se dar, e aí o progresso individual e o progresso coletivo. Então assim se dá a evolução à luz do Espiritismo. O trabalho é a honra, é a dignidade do ser humano. Então, o ser ele só vai se sentindo de fato realizado quando ele tem esse senso de utilidade. Um dos piores estados em que o ser, em que o espírito pode cair, é aquele estado de inutilidade, de não se sentir útil para nada, de não se sentir, portanto, digno. Quando a gente está num estado de tédio, de ócio, de preguiça, muitas vezes vamos desaguar nisso, porque é o trabalho que nos confere esse senso de dignidade. Olha, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou aqui como pecinha nesse grande mecanismo, como uma engrenagemzinha nesse grande mecanismo, eu estou aqui fazendo a minha parte. Isso proporciona ao ser a consciência tranquila, a sensação do dever cumprido. E dizem-nos os Espíritos, não há felicidade maior do que isso. A realização do ser, em verdade, gira em torno disso. Então, se a gente vai na questão 922 de O Livro dos Espíritos, que trata ali da felicidade possível para nós no estágio em que nos encontramos, eles vão descrevê-la como tendo 3 pilares. Com relação à vida material, a posse do necessário. Então, por isso que o trabalho no mundo, o trabalho profissional, também nos confere essa dignidade, porque nos permite ter a posse do necessário para uma vida digna, né, para uma vida honesta aqui no mundo. Com relação à vida moral, consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a consciência tranquila é o resultado do trabalho efetuado, não só o profissional, mas o trabalho também da oração, o trabalho do conhecimento de si mesmo, da melhoria de si próprio. Isso traz consciência tranquila, que dá esse senso de dignidade, de utilidade. Eu estou sendo útil na criação. E aí a fé no futuro,
que é o trabalho que ainda nos compete fazer, o quanto temos ainda de realização, de trabalho no porvir. Isso vai nos nutrindo também, porque vai apresentando outras metas, outras buscas. Então a felicidade gira ali em torno desse trabalho que nos confere essa honra, aqui a honra no bom sentido, não aquela ideia de honra, né, do passado, vou lavar minha honra, e a gente lavava a honra com sangue. Essa é uma ideia ilusória de honra. Honra é ser fiel a Deus. Honrar, ser uma criatura honrada na criação, é honrar os seus compromissos conscienciais, sempre em harmonia, portanto, com a lei divina, com o amor, com a verdade, com o bem. Isso é ser honrado, e a dignidade decorre disso também. Aí ele fala até do ocioso aqui, que se aproveita, que se torna uma espécie de parasita, e um pouco mais à frente ele continua. Quando o homem está ocupado com sua tarefa, as paixões aquietam-se. A ociosidade, pelo contrário, instiga-as, abrindo-lhes um vasto campo de ação. Nós temos um ditado popular que explicita muito bem isso. Mente vazia ou cabeça vazia, oficina do diabo. Ou seja, quando a nossa mente, quando o nosso coração não estão ocupados em movimento com o que seja nobre, útil, belo, bom, verdadeiro, quando não estamos nesse movimento, quando caímos no estado de ociosidade, aí nós nos tornamos um campo aberto para a fermentação das sombras. Mais ou menos como se dá com um rio que chega numa região onde a água para, se torna ali um pântano. E esse pântano começa a fermentar, começa a ser um ninho ali para todo tipo de doença, de enfermidade, de podridão. Agora, a água corrente, ela é vida, ela está sempre fresca, ela está sempre oxigenada. A ociosidade é uma espécie de pântano do espírito, onde começam a borbulhar ali as tentações, né, a fermentação perniciosa das paixões, dos desejos infelizes. É esse o espírito desse provérbio, desse ditado popular. Mente vazia, oficina das sombras. Diabo aqui é expressar a parcela de sombras que ainda trazemos, que será insuflada pelos espíritos que nos querem comprometer, né? Pelos obsessores, por adversários do pretérito. Então, a gente precisa ocupar mente e coração no bem. É isso que Jesus nos traz quando fala do vigiai, do orai. A gente está vigilante quando estamos ali atentos, movimentando-nos, despertos. Senão a gente cai no sono da alma, na paralisia da alma, em que somos envoltos pelas ilusões e pelas tentações. Isso me faz recordar, por exemplo, aquela passagem do livro Paulo Estevão, quando da primeira viagem apostólica, Paulo, Barnabé e, pelo menos no primeiro momento, João Marcos iniciam essa jornada, e aí, aos poucos o João Marcos vai ficando, digamos assim, desanimado com aquela empreitada, porque ele tinha uma outra ideia do que seria, não havia concebido que envolveria tanto trabalho, tanto sacrifício. Mas ele estava ainda meio ocioso, meio inerte, e percebendo o estado de espírito dele, Paulo fala, né, com Barnabé, olha, vamos dar trabalho para o rapaz, a mente dele. Como ele está aí meio ocioso, não está querendo fazer nada e tal, ele está dando campo para as inspirações perniciosas, né, dos espíritos que estariam ali falando, larga a mão disso, o que você está fazendo aqui e tal. Então o que Paulo faz? Coloca ele para atender as pessoas, para agir numa tentativa, num esforço, para ele poder voltar a sua mente para realmente o que importava e para que ele pudesse se manter na viagem, né? Paulo chega a dizer, o serviço no bem é a muralha defensiva contra as tentações. Esse foi o grande segredo da vida de Paulo. Sempre muito serviço no bem, portanto, uma muralha defensiva contra as tentações. Agora, João Marcos não conseguiu, mesmo assim. Ele não tinha essa visão ainda mais ampla do trabalho e ele acabou se entregando ao desânimo, desistiu da viagem. Depois voltaria a ser um trabalhador ativo na causa, se tornando inclusive evangelista. Mas ficou a lição. O serviço no bem é a muralha defensiva contra as tentações. Porque a mente sintonizada com a luz, a mente que opera no bem, a mente que busca a luz pelo estudo da verdade, ela está sintonizada com o mais alto. Então ela não tem tantas brechas, tantas tomadas para a conexão com a sombra. Agora, quando você está sem conexão com o alto, você tem um monte de tomadas,
de possibilidades de conexão com a sombra, e a sombra vai tentar de todo jeito acessar você e te envolver. Então está aqui. A ociosidade abre um vasto campo de ação para as paixões, ao passo que o trabalho, a ocupação no bem, desde o trabalho profissional ao serviço, na seara espírita, por exemplo, ao serviço do Evangelho, isso vai nos imunizando contra essas tentações. O trabalho é também um grande consolador. É um preservativo salutar contra as nossas aflições, contra as nossas tristezas. Acalma as angústias do nosso espírito e fecunda a nossa inteligência. Quem quer que já tenha passado por uma grande dor, notou isso, assim, como que o trabalho e o tempo são os grandes elementos diluidores das angústias mais atrozes. Não, claro que tem um impacto inicial de uma experiência difícil, dolorosa, uma enfermidade, a partida de alguém para a vida espiritual, tem aquele impacto. Mas à medida que você não estaciona, não se entrega simplesmente à dor, à lamentação, você começa a mobilizar de novo as forças da alma, você vai vendo que aquilo vai sendo transformado dentro de você, aquela angústia vai sendo convertida numa esperança de recomeço, de reencontro. Você vai encontrando novas ocupações e sua mente não fica fixada naquilo. E então ela consegue realmente arejar, ela consegue abrir-se ao novo. Se a mente fica fixada só na dor, naquele problema, naquela dificuldade, grandes são as chances do desânimo tomar conta, da depressão. Então o trabalho ele areja a mente, ele ajuda a gente a não ficar preso numa ideia, num monoideísmo, né? Porque você tem que levantar e ganhar o seu pão. E aí lá no trabalho você tem que ocupar a mente com outras coisas. Então o trabalho ele tem um papel muito importante de tirar a nossa mente de processos de estagnação, de nos impedir de cair nesse pântano do espírito. Por isso que, por exemplo, quando o Chico estava passando por momentos de desânimo e tal, o Emmanuel não receitava repouso. Falava, olha, vamos lá então nos bairros mais aflitos, então vamos trabalhar mais e estarmos ainda em mais contato com a dor humana para que você consiga sair desse estado e conectar sua mente com outras coisas. Arejar a mente. Então o trabalho ele tem esse caráter também consolador, preservativo contra as aflições. Ele vai diluindo a dor, vai fazendo o rio correr de volta para que a água não fique ali parada, estagnada, convertendo-se num pântano, alimentando a viciação, alimentando ali os desequilíbrios e as enfermidades psíquicas e às vezes até físicas. Um pouco mais adiante, nesse mesmo parágrafo, ele segue dizendo: o trabalho é sempre um refúgio seguro na prova, um verdadeiro amigo na tribulação. Vide os grandes nomes da história, especialmente do cristianismo. Nos momentos de maior perseguição, o que os ancorava? O trabalho ainda mais fiel ao Cristo. Eurípides Barçanufo, lá acusado injustamente, mais trabalho, sigamos firmes. O próprio Chico Xavier, submetido a tantos ataques, às vezes, caluniosos, difamadores, o que ele fazia? Respondia com mais trabalho silencioso e, por isso mesmo, muito eloquente. Trabalho fiel, trabalho de amor, trabalho de perdão. Então, é um refúgio seguro na prova e um verdadeiro amigo na tribulação. Por isso dizia Paulo, prossigamos para o alvo. Deixando para trás as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo. Ergamos novamente os joelhos desconjuntados e avancemos. Então Paulo traz sempre esse espírito de avançar, vamos voltar a trabalhar, vamos fazer, vamos realizar, porque então nosso coração e nossa mente estarão conectados ao Cristo e o Cristo há de nos sustentar. A seiva que verte do seu amor há de nos sustentar. Há de nos lavar, de nos purificar, a água pura que brota do manancial do seu amor, se estivermos a ele conectados em serviço e no bem. Quem me procura em serviço, diz o Cristo ao cavaleiro d'Arsonval, num conto muito bonito lá, uma mensagem do irmão X, né, Humberto Campos, quem me busca em serviço, mais cedo me encontra, porque ali estamos mais próximos dele, quando estamos em serviço ao próximo, né? aos aflitos ou em serviço pela humanidade. Então ele segue falando desse trabalho que não produz desgosto, mas
quão digna de piedade é a condição daqueles a quem as enfermidades, né, limitam, que estão um pouco impossibilitados de realizar. Então eles precisam voltar-se muito para o trabalho interno, porque às vezes a criatura poderá pensar, mas eu estou num estado aqui, numa encarnação que eu tenho muito poucas possibilidades de fazer lá fora. Lembramos-nos de Jerônimo Mendonça, que voltou-se para um trabalho interno tão rico, né, de alegria, de resignação, o quanto ele comunicou as vidas ao seu redor. Então aquele trabalho também, ele não podia fazer um trabalho braçal, material, mas olha o trabalho interior que ele fez. Então a criatura que numa condição como essa se entrega ao desalento, ao desânimo, aí sim ela está numa condição realmente dolorosa, digna de piedade, como diz aqui o Leon Denis. Mas mesmo a criatura entrevada na cama, ela pode trabalhar. Nós nos lembramos daquela historinha, né, envolvendo ele e a sua mãe, quando ela falava, olha, eu estou quase acreditando nisso que você divulga, né, porque ela não era espírita, estou quase acreditando nesse negócio de reencarnação e tal. Por que, minha mãe? Porque eu tenho tantos filhos. Sim, você tem tantos filhos. E de todos eles você é o único paralítico. Sim, mamãe, sim. Então, mas é justamente o que menos para em casa. Sim, minha mãe, é porque uma coisa é a paralisia física, outra coisa é a paralisia do espírito. E essa eu não posso ter, a essa eu não posso me entregar. Então, o trabalho interno extremamente valioso que despertou muitas criaturas que tinham toda a mobilidade no mundo, todas as possibilidades de saúde, de vigor físico, e que ainda não haviam despertado para o imenso valor do trabalho, da possibilidade de estar aqui trabalhando pela sua redenção, pela melhoria de si mesmas e do mundo. Então, um exemplo muito valioso para nós. Aí, um pouco mais à frente, ele diz, o trabalho é a comunhão dos seres. Por ele nos aproximamos uns dos outros, aprendemos a auxiliar-nos, a unirmos-nos, daí à fraternidade só há um passo. Então, o trabalho também tem esse fim de aproximar as pessoas. A gente falou lá do início, os primórdios das sociedades. Então, um se unia ao outro, assim foram se fundando, né, as coletividades, ali, esse espírito gregário da humanidade. Por quê? O trabalho de um encontrava apoio no trabalho de outro, o que um sabia fazer complementava o que o outro sabia fazer, e assim o trabalho, esse esforço coletivo em que cada um vai dando a sua contribuição, ele vai sendo uma espécie de base, de precursor da fraternidade. Porque a princípio essas uniões se dão mais por interesses, de natureza geralmente mais material. Mas depois essas interações, essas aproximações se darão por solidariedade. Então os espíritos superiores vêm até nós não por interesses materiais, mas já por espírito de solidariedade, entendendo que essa é uma das leis também do universo. Esse espírito de solidariedade, de complementaridade que existe entre os diversos espíritos. Então ele também é uma espécie de precursor da fraternidade, o trabalho. Ele até menciona aqui a antiguidade romana, que desprezava o trabalho, então o trabalho era coisa apenas dos escravos, né, dos servos, e aí o cristianismo vem renovar profundamente isso. O Cristo mesmo se coloca ali na condição do servidor, lavando os pés dos discípulos, veste-se tal qual um escravo, e ele então traz uma nova dignidade e compreensão ao trabalho, né? O maior que seja o menor e o servo de todos, aquele que quiser ser maior. Eu trabalho até hoje, meu pai trabalha também. Então, se naquela antiguidade romana, ali naquele contexto, a gente vê muito isso lá no livro Há 2000 anos, né? O choque de ideias entre a visão de mundo de Públio Lentulus e a visão cristã que Livre abraça. Então, essa dignidade do trabalho é uma coisa de... Não, trabalho, esse tipo de trabalho é coisa de escravo, de servo. Ao passo que o Evangelho abre-nos campo para essa compreensão mais ampla em torno do trabalho. E aí ele diz, no parágrafo seguinte, na segunda frase, encontra-se já satisfação no trabalho fecundo e regenerador. Então isso foi mudando com o tempo. Em nossos tempos já se consegue ver um pouco melhor a satisfação no trabalho, embora muitas vezes essa satisfação esteja associada a buscas materiais. Eu quero trabalhar mais para ganhar mais, para poder ter mais gozos e facilidades materiais. Ainda são poucos os que já conseguem ter a visão mais espiritual do trabalho, trabalho-serviço para além do trabalho-ação puramente. A filosofia dos espíritos reforça ainda mais essa concepção, indicando-nos na lei do trabalho o germe de todos os progressos, de todos os aperfeiçoamentos, mostrando-nos que a ação dessa lei estende-se à universalidade dos seres e do mundo. Então,
é uma lei de caráter universal. Por isso, é uma das que foi inserida lá nas leis naturais ou nas leis morais, um desdobramento da lei divina, né, da lei natural como um todo. Eis porque estávamos autorizados a dizer: despertai, ó vós todos, que deixais dormitar as vossas faculdades e as vossas forças latentes. Despertar, então aqui ele fala de maneira similar a Paulo, né? Quando Paulo fala: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Porque às vezes a criatura está caminhando no mundo verticalmente, mas espiritualmente ela está na horizontalidade, da ociosidade, da estagnação, do sono da alma. Então Paulo fala: desperta tu que dormes. Não deixa as tuas faculdades imensas aí, ociosas, latentes. Cresce, desenvolve-te, estuda-te, conhece-te, liberta-te para fazeres o melhor na vida. É isso. Levantai-vos e mãos à obra. Trabalhai, fecundai a terra. Fazei ecoar nas oficinas o ruído cadenciado dos martelos e os silvos do vapor. Agitai-vos na colmeia imensa. Vossa tarefa é grande e santa. Vosso trabalho é a vida, é a glória, é a paz da humanidade. Então, mais do que produzir esse objeto, ao ferir esse recurso monetário, o trabalho visa a vida, a glória, a paz da humanidade, ou seja, valores do espírito, valores imperecíveis. Obreiros do pensamento, perscrutai os grandes problemas, estudai a natureza, propagai a ciência, espalhai por toda parte tudo o que consola, anima e fortifica. Que de uma extremidade à outra do mundo, unidos na obra gigantesca, cada um de nós se esforce a fim de contribuir para enriquecer o domínio material, intelectual e moral da humanidade. Então, uma espécie de hino aqui ao trabalho que Leon Denis nos traz, alcançando essas três dimensões: expandir ou enriquecer o domínio material, intelectual e moral da humanidade. O trabalho no mundo, o trabalho no ser. Então, muito bonita essa visão tão mais ampla em torno do trabalho que a doutrina espírita nos proporciona. Aí ele tem uma espécie de quebra aqui de seção, né, do capítulo, de um tópico para outro. Ele coloca aqueles asteriscozinhos aqui que fazem essa separação. E aí ele entra mais nessa parte da sobriedade e da continência, dizendo assim, ó: a primeira condição para se conservar a alma livre, a inteligência sã, a razão lúcida, é a de ser sóbrio e casto. Então, já que a gente compreendeu que o principal trabalho é o trabalho do ser, o trabalho de progresso do ser, a gente depreende então que uma das finalidades principais do trabalho, para que ele seja efetivo, cumprindo essa função de progresso do ser, é aliar-se à sobriedade, à castidade aqui no sentido de continência, de disciplina, fazer o que me convém, espiritualmente falando, e não aquilo que me escraviza as paixões. Então, para a gente conservar uma alma livre, portanto, progredir de fato, uma inteligência sã, portanto, não criar desequilíbrios psíquicos, enfermidades, manter uma razão lúcida, ou seja, não apaixonada, não enviesada, não fanatizada, para que a gente consiga isso é preciso termos sobriedade e castidade aqui, ou continência. É preciso temperança, essa que é uma virtude fundamental, que é daquele que se governa, né? Daquele que é agora o gestor do seu cosmos interno. Esse é o trabalho principal, é gerir, é organizar, ordenar o seu mundo interior. Você é o senhor do seu universo íntimo. Assim como Deus é o senhor do universo, do cosmos inteiro, o espírito é o senhor do seu cosmos interno. E ele deve fazê-lo submetido à governança divina. Por isso o reino de Deus, o que é o reino de Deus? Sobre o qual Jesus tanto fala. É o reinado de Deus também no universo interno do espírito. Quando o senhor do universo interno, que é o espírito, coloca-se como um servo do Senhor de todo o universo, que é Deus. Então, isso é o principal trabalho. É ordenação, é equilíbrio interno, é controle, governo de si mesmo, né? Maturidade espiritual.
Aí um pouco mais adiante ele diz: dar ao corpo o que lhe é necessário, a fim de torná-lo servidor útil e não tirano. Tal é a regra do homem criterioso. Então, um dos principais trabalhos do espírito é encontrar a justa medida na relação com o corpo e com a matéria. É o que nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na última mensagem do capítulo 17, cuidar do corpo e do espírito, no item 11, em que a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Nem dar tudo ao corpo, a ponto de sermos escravos do corpo, fazer com que o corpo se torne um tirano do espírito, o espírito um escravo das paixões, nem também dar tudo ao espírito a ponto de menosprezarmos o instrumento de que ele se serve para progredir. O corpo é um instrumento extremamente valioso, o instrumento mais valioso que Deus coloca ao nosso alcance, a possibilidade de encarnarmos contando com um novo corpo. Então, encontrar esse equilíbrio na vida é a sobriedade, é a continência, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, dar ao corpo o que é do corpo, dar ao espírito o que é do espírito. Claro, sempre colocando as metas do espírito, sempre colocando o que é de Deus como fundamento, como objetivo maior da jornada do ser. Mas aprender esse equilíbrio das coisas, né? Como os espíritos nos dirão, lá, o espírito, no caso, Jorge, naquele item que nós mencionamos do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai, pois, vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis porventura mais perfeitos, se martirizando o corpo não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus. Está aqui a questão da ordenação que nós falamos, né? O reino de Deus. E o único de alcançardes a perfeição. Então, o equilíbrio, né? Nem dar tudo ao corpo, que aí é o puro materialismo, aí é o mergulho na matéria e nas paixões, aí é o corpo que se faz tirano do espírito, nem também querer viver só a vida do espírito lá isolado, com macerações, austeridades muito severas para o corpo, como fizemos em outras experiências religiosas e espirituais que tivemos, esquecendo, portanto, que se estamos no corpo, se estamos na matéria, é para que interajamos uns com os outros e façamos a parte que nos cabe servindo-nos do corpo, visando adquirir os valores imperecíveis do espírito. Então, esse equilíbrio é propriamente a sobriedade. Sobriedade é essa maturidade, encontrar o limiar ali de ponderação, de equilíbrio. Ele acrescenta até no final desse parágrafo, né, que ter poucas necessidades é também uma das formas de riqueza. Então, parte do esforço de maturidade do ser, da construção dessa maturidade, dessa sobriedade, é estabelecer melhor os limites do que é necessário e do que não é. Quanto mais você consegue definir com clareza esses limites, mais sóbrio você é, mais rico também você será, porque menos aflições desnecessárias você compra para si. É o que a gente vê lá na questão 715 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: é possível conhecer o limite do necessário? E eles dizem, aquele que é ponderado o conhece intuitivamente. Então, aquele que é sóbrio, aquele que medita, aquele que se governa, ele vai intuitivamente, com cada vez mais clareza, definindo o que é o limite do necessário. Por isso ele vai se tornando mais rico de paz, de simplicidade e mais pobre de aflições. Essa é a lógica. E aí ele diz, a sobriedade e a continência caminham juntas, claro, porque a continência ela é um instrumento da sobriedade. A sobriedade é o encontro desse equilíbrio, é a reflexão sobre esse equilíbrio, e ela então age dizendo, olha, então o meu novo limite é esse. Isso que eu fazia antes eu não vou fazer mais, porque o equilíbrio me convida a essa nova proposta. Então, sobriedade e a continência, o governo, o controle de si, caminham juntos. Digamos que a sobriedade é o aspecto mais reflexivo, enquanto que a continência é a aplicação prática disso. Tudo isso, gente, é trabalho.
e o trabalho mais fundamental do ser, que é o de conhecer-se, disciplinar-se para renovar-se. Né? Já dizia um sábio: conhece-te, aceita-te e supera-te. Então eu conheço, reflito sobre mim, o meu atual estágio, para refletir também sobre o que eu preciso ser, então eu supero-me. Isso é o trabalho fundamental, com base aqui na sobriedade e na continência. E ele diz, um pouco mais à frente, a volúpia, que seria essa entrega às paixões, é o oposto da sobriedade, o oposto da reflexão, o oposto da ponderação, que é a impulsividade, o instinto, a imprevidência e tal. A volúpia é como um abismo onde o homem vê sossobrar todas as suas qualidades morais. Longe de nos satisfazer, atiça os nossos desejos. Então, o indivíduo que se entrega às paixões, ele começa a cair num poço sem fundo, porque quanto mais ele experimenta daquilo, mais ele quer daquilo. É uma espiral sem fim, de prazer, de necessidade, não acaba. É o que o Cristo falou. Quem beber dessa água vai ter sede de novo, e sede cada vez mais atroz. Por quê? Porque ele não encontrou ainda o que de fato o sacia, que é algo de natureza interna. Por isso o Cristo também diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque essa água se tornará nele numa fonte a jorrar para a eternidade. Ou seja, o Espírito descobre em si as fontes verdadeiras de satisfação, o desenvolvimento da virtude, as alegrias do serviço, do conhecimento libertador. Então a fonte agora está nele, então nunca falta. Não tem essa espiral de necessidade na qual ele se entrega lá nas volúpias, passando por cima de todos os escrúpulos da consciência para atender aquela ânsia que a volúpia, que a paixão gera nele. Então ele vê sossobrar as suas qualidades morais. Tanto que, na última frase desse parágrafo, o Denis diz, né, modesta visitante ao princípio, a volúpia, acaba por dominar-nos, por se apossar de nós completamente. É similar ao que se vê num vício material. O alcoolismo, a drogadição, o indivíduo começa com pouco, é algo que aparentemente é inofensivo. Então, modesta visitante a princípio. Daqui a pouco ele está completamente tomado por aquela volúpia. O que vale para os vícios, digamos, materiais, se aplica aos vícios morais. O indivíduo começa a ter uma busca por prazer sem muito critério moral, sem muita consciência. Aparentemente, a princípio, aquilo é inofensivo. Daqui a pouco ele é um escravo total dessa busca de prazer e ele não tem mais nenhum escrúpulo moral para conseguir esse prazer. Passa por cima de outras pessoas, fere sentimentos, comete até o crime para alcançar o que ele quer. É a volúpia que toma conta do ser na ausência de sobriedade, na ausência de governo interno, de continência, na ausência do entendimento da verdadeira liberdade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma, é o que diz o apóstolo Paulo. Isso é sobriedade, é continência. E esse é o principal trabalho do ser. Conhecer-se para governar-se. Essa é a meta primordial do trabalho. No parágrafo seguinte, ele fala da família, né? Do papel da família dentro desse processo, assim, porque a família está atrelada, no fundo, a deveres morais. E aí, no esforço por cumprir esses deveres morais de trabalho junto à família, o ser ele vai aprendendo a ser mais sóbrio. Porque agora ele não pensa só nele, ele tem que pensar na esposa, ele tem que pensar nos filhos, né? A mãe tem que pensar nos filhos. Então, o ser ele começa a disciplinar-se para ofertar o melhor aos que convivem com ele. Então, os deveres morais associados à família cumprem essa função também de induzir, de impelir o espírito a progredir, a fazer-se melhor para cumprir os deveres que a consciência ele estabelece em relação aos familiares. Então ele fala assim no meio do parágrafo: o amor da esposa, a afeição dos filhos, a sã atmosfera do lar são preservativos soberanos contra as paixões. Por que a gente vê as paixões muito explodindo, digamos assim, muito em voga lá fora? Porque os lares não estão compreendendo isso aqui, as relações estão conturbadas nos lares. Não há ali uma atmosfera sã. Agora, se há um equilíbrio na convivência no lar,
o indivíduo ali ele se faz mais sóbrio, então ele não se entrega lá fora aos excessos, porque ele lembra dos compromissos com o lar, com a esposa, com os filhos, com a educação dos filhos, com a manutenção de um equilíbrio no lar, do exemplo que ele tem que apresentar no lar. Então, no meio dessas criaturas que nos são caras e vem em nós o seu principal arrimo, referência, poderíamos dizer, o sentimento de nossas responsabilidades se engrandece. Então, esse espírito de sobriedade, de maturidade, ele é gestado, ele é ampliado quando se tem ali a família e a compreensão do valor da família. Nossa dignidade e nossa circunspecção acentuam-se. Compreendemos melhor os nossos deveres e, nas alegrias que essa vida concede-nos, colhemos as forças que nos tornam suave o seu cumprimento. Então, pelo seu filho, pela sua esposa, você encontra mais forças para disciplinar-se lá fora, não ceder à tentação, manter-se honesto, não se entregar à paixão, à volúpia, à luxúria, né, a uma sugestão de corrupção. Você lembra do filho, lembra da esposa, lembra da riqueza daquilo, você tem mais forças para resistir, para se conter, para manter-se sóbrio, para cumprir o dever e o trabalho primordiais. Como ousar cometer atos que fariam envergonhar-nos sob o olhar da esposa e dos filhos? Então, esse é um aspecto, é uma função da família sobre o qual geralmente não se pensa. O trabalho educativo que as responsabilidades familiares têm sobre um espírito, se ele souber ter essa consciência, né, e essa maturidade. Aí ele segue falando, fala que é condenável viver insulado, no parágrafo seguinte, a gente já falou aqui da importância das trocas. Viver insulado é fugir uma das principais funções da encarnação, né, que é justamente desenvolver o ser, e o ser não se desenvolve senão pela construção de virtudes e pela identificação de vícios que precisam ser removidos, e isso só se faz no contato com o outro. No insulamento você tem uma visão falsa das suas virtudes e geralmente uma cegueira para os seus vícios. Agora o outro nos ajuda a ver os nossos vícios, os pontos que temos que trabalhar, e nos estimula a desenvolver virtudes, a paciência, a compreensão que ainda temos por trabalhar. Insulado eu posso me achar muito virtuoso, muito paciente, o que vem por terra na primeira convivência mais difícil que a gente tem. Eu posso achar que eu não tenho mais nenhum problema com a impaciência, com a cólera, o que vem por terra numa primeira convivência, no primeiro contato mais difícil. Então, o insulamento total, ele é uma fuga até essa própria lei do trabalho e a possibilidade de crescer que surge da convivência. É por isso que uma das outras leis morais é a lei de sociedade, que está intimamente associada à lei de trabalho, como nós já vimos aqui. O trabalho ele aproxima os seres na complementaridade, sendo até um precursor da fraternidade. Aí, mais adiante, ele diz assim: a sobriedade, a continência, a luta contra as seduções dos sentidos não são, como pretendem os mundanos, uma infração às leis morais, um amesquinhamento da vida. Ao contrário, elas despertam em quem as observa e executa uma percepção profunda das leis superiores, uma intuição precisa do futuro. Porque o indivíduo materializado, ele vê o outro que está buscando disciplinar e se fala assim: não, mas você é bobo, hein? Que besteira, vai curtir a vida, você é jovem. Então, porque a visão dele é essa, de que a vida está aí para gozar sem essa reflexão, sem sobriedade. Ao passo que o indivíduo que está buscando ser sóbrio, ele está falando assim: a vida é para encontrar esse gozo, mas o verdadeiro gozo, que nasce da consciência, da paz de espírito e não dos prazeres inconsequentes. Então, o carpe diem não é isso, colher o dia no sentido de gozar sem pensar no amanhã, sem pensar nos outros e nas consequências dos meus atos. Não é ser cativo das minhas paixões, pelo contrário. O gozar a vida, o colher o dia, o carpe diem reais são conhecer-me para libertar-me, buscar os verdadeiros gozos, o de conhecer, o de engrandecer-se, o de servir, o de fazer-se melhor, o de gerar a felicidade para outra. Então é essa sobriedade que estabelece, que abre caminho para a verdadeira liberdade, para a verdadeira felicidade. Agora, o espírito materializado não compreende isso. É o que Paulo falava, já na sua carta aos Coríntios. A palavra da cruz é loucura
É escândalo para os que perecem, para os que estão cativos das suas paixões. Você falar em disciplina, em sacrifício para o indivíduo que vive de apetite em apetite, de gozo em gozo, de paixão em paixão, é loucura. Imagina, se eu vou me disciplinar, me sacrificar pelos outros, abrir mão das minhas comodidades, dos meus confortos, pensando no bem comum, pensando em questões que eu nem consigo apalpar, né, em questões do futuro transcendente. Imagina. Agora, aí está a lei da vida. Aí está a lei da vida. Por que o Cristo é ainda hoje o que ele é? Cada vez mais luminoso nos séculos, na história. Porque ele nos mostrou que a cruz é o caminho da verdadeira liberdade. A cruz é representar aqui a continência, a fidelidade ao dever a toda prova, a sobriedade, a lealdade a Deus. Esse é o caminho para a ressurreição, para a vida melhor, de fato. Então, o indivíduo mergulhado nas paixões não consegue compreender ainda a palavra da cruz, que gira em torno da disciplina, da renúncia, do sacrifício. Para eles não faz sentido ainda. É preciso o tempo, as dores, para que se abram novos horizontes para ele. No próximo parágrafo ele diz: atirar-se às volúpias carnais é privar-se por muito tempo da paz que usufruem os espíritos elevados, ou seja, da verdadeira felicidade, do verdadeiro céu. A criatura vai postergando aquilo que lhe é a herança, aquilo que lhe é dado por direito, né? No transcurso dos milênios. Ela vai postergando tomar posse da sua herança porque troca isso por algo que é muito mais efêmero. É o filho pródigo que troca a convivência mais estreita com o pai pelos gozos transitórios e chega então àquela condição de estar lá comendo as alfarrobas dos porcos para perceber: meu Deus, o que eu fiz? Na casa do meu pai nunca falta alimento e eu aqui estou nessa condição. É o símbolo do espírito que posterga indefinidamente essa paz verdadeira, trocando-a por gozos imediatistas e transitórios, nas volúpias a que se entrega. Essa paz somente pode ser adquirida pela pureza, porque a felicidade, a paz, aprendemos com a doutrina espírita, é decorrência direta do grau de pureza ou de desmaterialização do espírito. As nossas paixões e os nossos desejos produzem imagens, fantasmas que nos perseguem até no sono e perturbam as nossas reflexões. Tanto no espírito aqui encarnado, como depois desencarna, o espírito extremamente apegado à matéria, a um determinado vício, fica lá sofrendo, buscando encarnados, os quais possa ali vampirizar, obsidiar, para tentar satisfazer aquilo, mas sem consegui-lo de todo. Então, é uma condição muito dolorosa e aflitiva desses espíritos no mundo espiritual, que se entregaram às volúpias. Mas, longe dos prazeres enganosos, o espírito bom, né, o sóbrio, o continente, concentra-se, retempera-se e abre-se às sensações delicadas. Os seus pensamentos elevam-se ao infinito. Então, desde a matéria, o espírito que volta-se, sobretudo para as coisas espirituais, tem sensações muito mais delicadas, muito mais perenes, muito menos aflitivas, né, e efêmeras do que aquele que se entrega puramente às paixões e às volúpias da matéria. Então ele consegue sentir a felicidade, por exemplo, da paz de consciência, a felicidade de criar outro sorriso, de espargir o amor e o bem. Então são coisas muito mais duradouras e muito menos suscetíveis a quaisquer circunstâncias exteriores. É o tesouro do céu dentro do ser, que não pode ser alcançado pela ferrugem, pelas traças, pelos ladrões. Isso traz muito mais paz e segurança ao espírito. Desde a matéria, quanto mais depois da desencarnação, quando livre do corpo, ele pode gozar de maneira ainda mais profunda em todo o seu ser esses gozos espirituais, né? As sensações amplificadas a 1000 vezes, a potência de 1000 vezes, quando ele não está mais sujeito ao corpo. Então, essa descrição das felicidades dos espíritos elevados, que não encontram comparação às felicidades do mundo. E aí, só finalizando, no último parágrafo ele diz então: meditemos muitas vezes e ponhamos em prática o provérbio oriental: sê puro para seres feliz e para seres forte. Então, uma síntese muito bonita do que o Espiritismo mesmo vai nos ensinar. Não há felicidade que não esteja associada inerentemente a mais pureza, a mais desenvolvimento do espírito. Quando a gente vai lá em O Céu e o Inferno,
Código Penal da Vida Futura, capítulo 7 da primeira parte, vemos que todos os gozos do Espírito estão inerentemente associados a algum grau de perfeição que ele já alcançou, a alguma virtude que ele desenvolveu. Assim como todas as fontes de aflição estão associadas a alguma imperfeição que ainda ele possui, a algum nível de materialização, de apego material que ele ainda tem. Então, para sermos felizes, precisamos ser mais puros. Puros aqui no sentido de renovação de sentimento, de progresso moral do ser. E isso traz também mais fortaleza. Sede fortalecidos no Senhor, diria Paulo. Só é forte de fato, só tem uma segurança, uma base estável e sólida aquele que constrói sobre as leis divinas. Caso contrário, constrói sobre a areia, e aí os castelos de areia vão todos ruindo no transcurso da evolução. Portanto, para sermos felizes e fortes, sejamos puros no sentido de busquemos no Cristo, no Evangelho, nas leis divinas, a base segura e fundamental para a nossa força e também para a nossa felicidade, para a nossa paz. Com isso, encerramos mais um capítulo, muito belo por sinal, fazendo essa correlação entre o trabalho, em suas múltiplas dimensões, mas fundamentalmente o trabalho primordial no ser, que envolve então essa sobriedade e essa continência, esse disciplinar-se para então governar-se de fato. Ficamos por aqui, esperando então vocês para o nosso próximo capítulo, agradecendo mais uma vez pela presença, pela participação, que Jesus siga nos inspirando sempre. Até lá!